A fuga de Alcatraz é a mais impressionante de todos os tempos, e até hoje não se sabe ao certo o paradeiro dos fugitivos. Estamos nos Estados Unidos, início da década de 60. No meio da Baía de São Francisco, cercada por águas geladas e correntes violentas, ali existe uma ilha rochosa de pouco mais de 8 hectares, chamada Alcatraz. A ilha recebeu este nome porque os espanhóis estiveram ali e notaram uma grande população de pelicanos e atobás, animais que em espanhol são chamados de alcatraz. Inicialmente a ilha era usada como um forte. Mais tarde, já por causa da geografia desafiadora, foi transformada numa prisão militar e, a partir de 1934, transformada em penitenciária federal de segurança máxima. O objetivo era receber criminosos extremamente perigosos e reincidentes, homens que causavam problemas em outras prisões e que ali estariam completamente isolados de qualquer possibilidade de contato com o mundo exterior. As características da ilha faziam dela o lugar perfeito para este tipo de prisão. A localização isolada, a temperatura da água raramente acima dos 12 graus Celsius, as correntes marítimas e a distância de mais de 2 quilômetros até a costa de São Francisco formavam uma barreira natural. O prédio principal da prisão foi erguido sobre a antiga estrutura militar, com muros altos, torres armadas, grades reforçadas e um regime rígido que impunha silêncio em muitos momentos do dia. Cada cela tinha pouco mais de 1,5 metro de largura, 2,7 de comprimento e 2 metros de altura, com apenas uma cama de ferro, uma pia e um vaso sanitário. Nada de luxo, nada de conforto. Já vamos falar dos autores desta fuga histórica, mas antes deixa o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Frank Morris chegou a Alcatraz em 1960. Depois de ser pego roubando um banco, ele já havia passado por várias penitenciárias e era conhecido por sua inteligência acima da média. Testes apontavam QI em torno de 133 e pela habilidade de escapar. Seu histórico incluía fugas bem-sucedidas de várias cadeias estaduais. Por esse motivo, foi decidido mandá-lo para Alcatraz. Ao lado dele estavam os irmãos John e Clarence Anglin, presos também por assalto a banco e condenados após várias tentativas de fuga de outras prisões. Nascidos na Flórida, os Anglin eram habilidosos com trabalhos manuais, experiência que teria papel vital no plano que estava por vir. O contato entre eles dentro da prisão foi gradual. Como o local era cheio de câmeras, as interações entre eles tinham que ser mínimas e extremamente disfarçadas para não levantar suspeitas. Aos poucos, eles foram percebendo as vulnerabilidades e fraquezas do local. Eles notaram uma fraqueza estrutural na grelha de ventilação localizada na parede dos fundos, próxima ao chão. Ela estava corroída pela umidade e pelo sal. Com o tempo, o cimento que a sustentava enfraquecia. Se fosse alargada o suficiente para que os seus corpos pudessem passar, daria acesso a um corredor de manutenção pouco usado, que passava atrás das celas e levava até o telhado do prédio. Para aumentar o buraco sem chamar atenção, começaram a trabalhar lentamente todas as noites. As ferramentas eram improvisadas. Colheres de metal retiradas do refeitório, limas feitas com peças quebradas de aspiradores usados pelos presos, que faziam limpeza, e até motores adaptados para girar brocas improvisadas. O pó de cimento era escondido em caixas de sapato, ou jogado discretamente pelo ralo. Para não despertar suspeitas durante o dia, cobriam os buracos com placas de papelão pintadas na mesma cor da parede. Depois de mais ou menos 6 meses, eles conseguiram o acesso ao corredor atrás das celas. Então começou a segunda parte do plano. O trio começou a preparar a parte mais arriscada do plano, a travessia da Baía. Roubaram mais de 50 capas de chuva do almoxarifado e costuraram tudo à mão, usando cola caseira e fios retirados de oficinas internas. O resultado foi uma jangada inflável e coletes salva-vidas improvisados. Esse trabalho era feito em um espaço escondido, acima do bloco de celas, acessível pelo corredor de manutenção. Para inflar a jangada, criaram um fole usando o bocal de um instrumento musical danificado. Outro detalhe essencial foi enganar os guardas durante as rondas noturnas e recontagens visuais durante as madrugadas.
Para isso, eles moldaram cabeças falsas usando uma mistura de sabão, papel higiênico e gesso. Pintaram com tons de pele improvisados e colaram cabelo humano recolhido no chão da barbearia. Essas cabeças, colocadas sobre as camas, davam a ilusão de que eles ainda estavam dormindo. Na noite de 11 de junho de 1962, tudo estava pronto. Após o último silêncio da noite, eles retiraram as grelhas, entraram pelo corredor de manutenção e subiram até o telhado. Lá, removeram uma grade de ventilação externa, desceram usando canos e cordas improvisadas e seguiram até a margem da ilha. À beira da água, inflaram a jangada e partiram, desaparecendo na escuridão da baía. A fuga só foi descoberta na manhã seguinte, durante a contagem. Quando um guarda tocou a cabeça de Frank Morris, ela caiu no chão, revelando o disfarce. O alarme soou e uma operação massiva começou. O FBI, a Guarda Costeira e a Polícia de São Francisco vasculharam a baía e a costa. Encontraram remos improvisados e alguns fragmentos de capas de chuva, mas nunca os corpos. O FBI concluiu oficialmente que eles se afogaram, citando a força das correntes e a baixa temperatura da água. No entanto, ao longo das décadas, surgiram relatos de que os irmãos Anglin teriam sobrevivido. Familiares afirmaram ter recebido cartões postais e fotos. E em 2013, uma carta anônima enviada ao FBI afirmava ser de um dos fugitivos, dizendo que todos haviam sobrevivido. O mistério permanece até hoje. Alcatraz foi fechada em 1963, oficialmente devido aos altos custos de manutenção e deterioração estrutural, mas a fuga de Morris e dos irmãos Anglin manchou a reputação de prisão infalível. O que restou foi uma história de paciência, inteligência e coragem. E uma das maiores lendas da história criminal americana.